Tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vamos falar hoje dos problemas sociais do século XIX, certo? Então, o grande objetivo dessa aula é contextualizar o surgimento da Sociologia com os problemas sociais do século XIX. Tranquilo? Vamos lá? Quais foram as mudanças que ocorreram com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial e o processo de trabalho, e a exploração do trabalho. Então, como o nome já diz ali, né, a primeira grande dica para responder essa questão está relacionado à exploração do trabalho. Toda estatística durante a Revolução Industrial na Inglaterra mostrava os progressos tremendos. A produção de algodão, ferro, carvão, de qualquer mercadoria multiplicou-se por 10. O volume e o total de vendas, os lucros dos proprietários, tudo isso subiu aos céus. Então, pessoal, a industrialização, ela trouxe de imediato, obviamente, o aumento na produção tremenda, porque começava-se um processo bastante fordista, né, de produção esteira, produção em escala, né, alta jornada de trabalho, consequentemente, muito produtos no mercado, vendas desses produtos, porque a maior quantidade de produtos, automaticamente o produto tinha uma certa redução, e os detentores desses meios de produção, né, os burgueses, os detentores, os proprietários, tiveram um lucro absurdo. A questão é que o trabalhador, ele era muito mais explorado, né? Ele ganhava fatias insignificativas do lucro desse processo todo, sem contar o desemprego, né? As pessoas que estavam fora desse processo industrial. Esse foi o primeiro grande problema, né, do ponto de vista social da Revolução. Mais de 1 milhão de seres humanos estão realmente morrendo de fome. E esse número aumenta constantemente. Uma nova era na história que um comércio ativo e próspero seja índice não de melhoramento da situação das classes trabalhadoras, mas sim de sua pobreza e degradação. É a era que chegou à Grã-Bretanha. Se um marciano tivesse caído naquela ocupada ilha da Inglaterra, teria considerado loucos todos os habitantes da Terra, pois teria visto, de um lado, a grande massa de povo trabalhando duramente, voltando à noite para os miseráveis e doentios buracos onde moravam, que não serviam nem para porcos. De outro lado, algumas pessoas que nunca sujaram as mãos com o trabalho, mas não obstante faziam as leis que governavam as massas e viviam como reis, cada qual num palácio individual. Turma, esse é o retrato, né, digamos assim, poético da realidade do trabalhador no século XIX, início do século XX na Europa. Era uma diferença, desigualdade muito grande, miséria, pobreza, né, que ela era explícita aos olhos, né, da burguesia, mas nada se fazia para mudar. Era explícito aos olhos do Estado, do governo, mas composto pela burguesia, também nada se fazia para mudar. Vamos então responder esse quiz, pessoal, em relação a essas primeiras questões? A Revolução Industrial representou um período de grandes transformações sociais. Por isso, favoreceu todas as classes econômicas. Pessoal, isso aí está mais fácil que você colocar sorvete na panela de pressão, pessoal. Moleza demais. Essa aí não tem como você errar, hein? Tempinho para vocês.
Pensaram aí nessa? Bem fácil, hein? É falso, né, pessoal? É claro que é falso. A Revolução Industrial representou um período de grandes transformações sociais, por isso favoreceu todas as classes. Acabei de dizer que nós tínhamos uma imensa diferenciação da burguesia e do proletariado, e o texto ali, a poética do texto colocou, voltavam para os seus buracos, né, que eram piores que buraco de porcos. Então, pessoal, é claro que é falso essa afirmativa, tá certo? Vamos lá? Dos ricos e pobres. Essa divisão não era nova, mas com a chegada das máquinas e do sistema fabril, a linha divisória se tornou mais acentuada ainda. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres, desligados dos meios de produção, mais pobres. Veja que interessante, pessoal. Você tem o advento tecnológico, que ele é dialético, ele é dicotômico, né? Porque a produção fabril, a maquinaria, ela faz com que a necessidade do trabalho humano seja cortado, dilacerado em proporções significativas. Então, boa parte da população, dentro do sistema que começa a se tornar prioritário, fica fora desse mercado de trabalho. Pois, né, a quantidade de produção, de produtos finais que ela fornece, com a quantidade de trabalhadores explorados que ali tem, são mais do que suficientes de boa parte dos empregados da população, dos desempregados populacionais, que até então no sistema dito subsistência ou no sistema feudal de produção ali, voltado em uma agricultura, um processo manual, artesanal, era muito mais recorrente, pois a produção era menor e o número de trabalhadores tinha que ser muito maior. Então isso traz essa dialética, essa dicotomia, né, de um sistema capitalista. Maior produção, menor o número de trabalhadores. Maior número de produtos, menor o valor deles. A qualidade, ela fica, né, dentro do processo fordista ainda de maneira razoável, mas, entretanto, né, a desigualdade, o desemprego e assim, a exploração foram assim, as palavras-chave desse período. Aqui tem umas figuras aqui, né? É claro que vocês não conseguem enxergar de maneira muito clara, mas são bairros pobres de Londres. Ó, litogravura de Gustave Doré, de 1872. Então, é um acúmulo de gente, né, de pessoas que, no português correto, a gente chamaria de miseráveis. Tem até um livro, né, um filme muitíssimo interessante, né, chamado Os Miseráveis. Não se passa exatamente no século XIX, mas vai mostrar uma Europa bastante decadente, né, ali, após um período de colonização, após um período, né, evolucionista, digamos assim, e para essas transições que nós temos no período pós-Revolução Francesa e Industrial. As máquinas que podiam ter tornado mais leve o trabalho, na realidade, o fizeram pior. Eram tão eficientes que tinham que fazer a sua mágica durante maior tempo possível. Para seus donos, representavam tamanho capital que não podiam parar. É aquilo, pessoal. A máquina, ela não reclama. A máquina trabalha. Quem poderia reclamar é quem opera aquela máquina, né? Quem faz a operação da máquina. Mas, devido ao número imenso do desemprego, né, as pessoas acabavam ainda, entre aspas, sentindo-se ainda privilegiadas por terem trabalho. Então, acabavam se encaixando dentro daquele jogo de quebra-cabeças, aquela pecinha, né, no cantinho da tela ali, né, que fazia aquele maquinário todo mexer. E claro que os donos do maquinário, a burguesia, via naquilo, né, era a mina de ganhar dinheiro, né? Aquilo lá era, de fato, uma revolução para os detentores do meio de produção. Porque era um dinheiro muito fácil que entrava. E, ao mesmo tempo, que mantinham-se nas suas mãos, usurpando, explorando aquele trabalhador necessitado. Já que o desemprego era uma realidade e você contrariar ou discutir com o desemprego era você jogar, né, carne aos leões, né?
porque famintos tinham milhares querendo aquelas oportunidades. E oportunidades que, na verdade, não eram tão oportunas, mas, de certa maneira, garantiam o mínimo, né? O que até então a gente chamaria aí de subsistir enquanto ser humano, o mínimo para poder viver. Mas não digo que nem com dignidade, eu digo viver no sentido de respirar, comer, né? Dormir, algo mínimo diário, que se garantia aquele trabalho. Os dias de trabalho eram longos, uma média de 16 horas. Os senhores conseguem contemplar o que é 16 horas de trabalho dentro de uma estrutura de máquinas, de esteiras, de repetições? O trabalho repetitivo de 16 horas, ele é muito cruel. Ele traz um desgaste físico e mental. Além da exploração, o trabalhador tinha um desgaste físico e mental, né, de repetições de exercícios, então, né, se causavam problemas, né, próprios do trabalho no período. Né. Os fiandeiros de uma fábrica próxima de Manchester trabalhavam 14 horas por dia, numa temperatura de 26 a 29 graus, sem permissão para beber água. Veja, pessoal, trabalho de fábrica, de fianderia, é um trabalho ainda mais desgastante. São movimentos, são fios, são detalhes que operacionalizam todo o processo. Né? E como ali tem questão da máquina a vapor, você tem questão de caldeiras, né? Hoje a gente conhece muito aí a questão do petróleo, né? Que é a grande dilema do mundo, mas nesse período também o calor interno ainda é diferente da temperatura externa, ele era muito grande, devido, né, a essa questão da vaporização, do vapor de máquinas quentes, né, pessoal? Então a temperatura era muito alta, trabalho muito significativo, né? E até mesmo o tempo para se tomar água, para sair, para parar aquele processo, não era permitido. Porque se para, né, se você tira um vagão do trem, daquele trem todo, o resto do trem que está na sequência, ele para. Então não se permitiam escaladas. Né? Os horários eram muito pontuais mesmo durante o dia. Não se permitia, fora dos horários pontuais, qualquer tipo, né, até de necessidade básica, como se hidratar. Pois esses sujeitos que assim rompessem essas normativas estavam sujeitos às penalidades e às multas. Né? Você pegar uma multa daquilo que você quase não ganha, né, era a mesma coisa que você tirar praticamente toda a renda do pessoal. Vamos a uma atividade, pessoal, adaptada da FUVEST. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril da Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar o que dela? Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista. À medida que as máquinas submeteram os trabalhadores às formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia, B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa, tecnologia de ponta feito pelos industriais, que participaram da Revolução Industrial. Pessoal, essa questão aí, ela até é bem bacaninha, tem até uma certa ironia aí nessa questão. Tempinho para vocês pensarem aí.
Então, a resposta é claro que é a letra A. Porque a letra B, ela é até bem irônica, pessoal. Se vocês acompanharam a aula, a letra B ali dá aquele tapinha de luva ali, né? Falando ironicamente, né? Dos senhores, digamos, dos burgueses, né? Nesse sentido. Então, é a letra A. Certinho? Vamos lá, pessoal, da sequência? Vamos falar agora das mulheres e crianças nas fábricas. A questão de gênero também foi muito importante nesse período, pessoal. Porque foi a ascensão aí também, o início de uma certa revolução feminina em relação às questões voltadas ao trabalho, à exploração do gênero que se tinha até então, também ao patriarcalismo e ao machismo que imperavam numa cultura eurocêntrica, ao qual se propagou, né, aos demais continentes. Então, como podiam cuidar das máquinas e receber menos que os homens, deram-lhes trabalho. Veja bem, percebeu-se que com o advento da industrialização e deletando um pouco aquela ideia da força física, a mulher ela conseguia fazer o trabalho igual ao homem. Entretanto, né, ainda com processo familiar, tendo filhos e ainda recebendo menos. Isso daí é entregar ouro, né, para o bandido, né, pessoal, digamos assim. É uma música, um pianinho no ouvido do grande burguês, né? Pô, uma pessoa que ganha ainda menos, ainda tem filho para trabalhar junto de graça, isso daí é que é o bônus, é o mega prêmio que se tinha, né? Então, a exploração sobre a mulher foi massificada. Então, de um lado, você teve apenas um aspecto positivo de pensar, né? Mulher entrando no mercado de trabalho. Entretanto, a entrada da mulher no mercado de trabalho foi extremamente cruel, extremamente depreciativo do ponto de vista moral, sem contar também nas perversidades que se tinham ali, nos abusos, né, contra a mulher, a violência contra a mulher, o abuso sexual e coisas do gênero que aconteciam dentro dos ambientes fabris, certo? A princípio, os donos de fábricas compravam o trabalho das crianças pobres nos orfanatos. As crianças que tinham casa também foram obrigadas a trabalhar nas fábricas, em Minas, dados baixos salários dos pais. Vejam bem, então, mulheres e crianças entrando numa realidade de trabalho, né, recebendo muito pouco, ou crianças mesmo, às vezes, sem receber nada, apenas para a sua subsistência. Em outras palavras, era um processo de escravidão que acontecia, né, dentro das fábricas da Europa, né, dos séculos XIX ali. Certo, pessoal? Vamos a mais um quiz? A tecnologia industrial que emergiu no início do século XIX teve como principais consequências, letra A, a modernização e flexibilização do trabalho fabril, facilitando o processo de produção para os trabalhadores. Beleza, né? Letra B, acrescentar e dificultar o trabalho dos operários, já que a eficiência das máquinas deviam ser aproveitados ao máximo. Legal? Pensem aí. Até logo!
Senhores, pensaram nessa? Qual que é a resposta? Letra B. É claro, pessoal, se você pega a letra A ali, né, consequência, a flexibilização do trabalho, facilitação do processo para trabalhadores, isso é até uma outra ironia. Chega a ser até uma piada, né, pessoal? Então, se você nem lesse a B, já dá para marcar B, né? Acrescentar e dificultar o trabalho dos operários, já que a eficiência das máquinas deviam ser aproveitadas ao máximo, certo? Então, senhores, nós hoje abordamos os problemas do século XIX em relação às consequências da Revolução Industrial. Fizemos as reflexões sobre o trabalho e as mudanças causadas pela modernidade, né, que são temas de grande reflexão para a sociologia. Certinho? Pessoal, fica aqui meu abraço, se cuidem, até uma próxima oportunidade, fiquem bem!